Obrigado. Pois então, meus amigos, vamos começando o nosso estudo hoje, dia 2 de março, um mês novinho. Que todos vocês estejam muito bem. Nós vamos dar sequência ao estudo da apostila número 1 da Federação Espírita Brasileira, que nós temos examinado, estudado já há bastante tempo. Que vocês todos estejam muito bem, que nós possamos aproveitar a noite para isto, né? E eu gostaria, já observando a presença de muitos do grupo e tendo em vista o nosso horário, que a Luciana possa nos ajudar a preparar o ambiente para o nosso encontro da tarde e noite de hoje. Então, Luciana, por favor, fique à vontade. E tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina. Ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e alegria, paz de um mundo novo com Jesus, teu reino em nossos corações. Vamos dê as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Vamos dê as mãos, vamos ser irmãos,
a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Que bom podermos começar assim mais uma das nossas reuniões. Vamos pedir a Jesus, todos juntos, abraçados de novo, que Ele possa abençoar todo o seu rebanho, cuidar de todos aqueles que estão sofrendo tanto as condições da vida no nosso planeta ainda tão infeliz, tão cheio de agruras, vivendo as doenças, os acidentes, a fome, a miséria e as guerras que vão dividindo o nosso planeta desse modo que estamos acompanhando. O sofrimento das vítimas de todas as guerras acumuladas e agora mais uma perpetrada por aqueles que se opõem ao teu trabalho, Jesus, pela nossa redenção, agravando ainda mais as suas próprias realidades, das quais terão que expiar gravemente, já não mais na terra, mas degradados para longe daqui. Que possamos pedir a Ele que abençoe todas as vítimas da violência, das maldades humanas, resultado da ignorância, dos vícios morais que nos acompanham há milênios. Que as nossas energias e fluidos, durante todo o período do estudo, nós possamos doar o melhor que tenhamos, entregando nas mãos do Senhor, para que Ele as utilize em proveito dos necessitados e aflitos espalhados pelo planeta todo. Misericórdia, Jesus, pelas crianças, pelos jovens, pelos recém-nascidos, pelos que estão no ventre de suas mães, no útero materno, pelos adultos todos, naturalmente, até os de idade mais avançada. Que tudo que seja útil o Senhor disponha para o vosso projeto de recuperação da humanidade. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, vamos então para o estudo. Estamos para começar aquele que é Programa 1, Módulo 2, Tema 2. Estamos na página, então, que é a página 123. Então, vejamos. Hoje teremos tempo para perguntas, então, que vocês tenham, além da água, um papel, uma caneta para irem anotando, o que possa ser interessante de trabalharmos um pouquinho depois da leitura. Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. As ocorrências mediúnicas
não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação do espírito André Luiz de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. É a tal da ressonância psíquica. Resulta daí, de forma indiscutível, que cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. E talvez uma reflexãozinha a mais é aquela no sentido de que, por causa do teor da vida mental de cada um tem o seu lugar. Sejam encarnados ou desencarnados. Todos, quando morrem, vão para um determinado sítio da vida humana, do mundo que nós vivemos. Seja uma esfera, seja outra. E, ao mesmo tempo, é válido nós pensarmos que, quando nós dormimos, também temos um lugar. E, em geral, em média, o lugar que temos hoje, descansando, desdobrados do corpo, adormecidos fisicamente, né? É, em geral, semelhante ou mesmo quando deixamos esse corpo definitivamente, por ocasião de mais uma desencarnação. Então, quais são as esferas mesmo que existem? Lembram do livro sugerido As Sete Esferas da Terra, de Mário Frigeri? Nós temos umbral médio, umbral inferior, umbral superior. Mas nós também temos as regiões das trevas, superior, média, inferior, e nós temos o que é ainda mais grave, as regiões abissais. Para cima do umbral superior, nós temos arte, cultura e ciência. Nós temos amor fraterno universal e a esfera mais alta de todas na Terra, que é a do governo da vida. Qual será a nossa posição?
O que nós estamos fazendo, mais ou menos conscientes, e no nosso dia a dia, em busca do aperfeiçoamento, visando uma ascensão, visando uma esfera mais iluminada, mais saudável, mais feliz, onde todos que vivem em cada uma delas participam das mesmas questões. Mas uma lembrança, e não é agradável de se fazer, é que no planeta onde nós estamos agora, depois de tantos milênios, as esferas mais populosas são exatamente aquelas onde a luz do sol não penetra. Portanto, umbral inferior, regiões trevosas e abissais, tanto para encarnados como para desencarnados. Enfim, sigamos agora o texto. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele, o espírito e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente, como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Ou seja, não basta querer, tem que haver possibilidades de sintonia, o que depende da mente do espírito comunicante e das suas qualidades espirituais, tanto quanto do médium. Item número 1, conceito de transe. A palavra transe, do latim trânsitos, significa ir além, trespassar, ultrapassar, e é genericamente entendida como qualquer alteração do estado de consciência. Segundo o pesquisador Jaime Servino, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, por causa do desdobramento, e de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Número 2, graus do transe. O transe, mediúnico ou não, pode ser um transe anímico, lembram? Pode apresentar dois estados extremos, superficial ou consciente, e profundo, inconsciente ou sonambúlico. Entretanto, entre um e outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial. São aqueles no meio do caminho, entre os dois extremos, também chamados de semiconsciente. No transe superficial, não há amnésia lacunar. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe.
porque ele pode não perceber que esteve ou que esteja em transe. O transe profundo ou sonambúlico é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. A amnésia lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Leon Denis esclarece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte, a desencarnação. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes. Um súbito mergulho ao inconsciente, ou prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico. André Luiz, ao citar o assistente Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico, que lhes é particular, peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, examinando os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita a possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora, jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Sendo assim, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium, de ocorrência usual, mesmo nos transes sonambúlicos ou profundos. Daí constar em O Livro dos Médiuns que os bons médiuns são os considerados como bons intérpretes, condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos.
procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Número 3. Tipos de transe. Para fins deste estudo, vamos classificá-lo em 3 tipos: transe patológico, transe espontâneo ou natural, transe provocado ou induzido. É uma classificação simples, objetiva, portanto, mas que compreende todas as hipóteses. Pois bem, no transe patológico, olha o transtorno mental aí. Olha a psiquiatria envolvendo aspectos mediúnicos e anímicos. O fator mórbido atua como desencadeante. Traumatismos, particularmente crânioencefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimidas ou modificadas, as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com outro mundo interno, a subconsciência. Talvez, numa próxima segunda-feira, nós possamos abrir um espaço à parte e fazermos um estudo todos juntos sobre, por exemplo, os fenômenos de quase-morte, que é, vamos dizer, algo relevante, envolvendo neurociências, envolvendo o mundo espiritual, e talvez até agora, no dia 9 de março, segunda-feira que vem. Tá bom? Vamos pensar nisso. Os transes espontâneos ou naturais ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, médiums e sonâmbulos. As principais formas do transe provocado ou induzido decorrem a da ação magnética, hipnose e sugestibilidade. B, dos efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Esse é um capítulo importantíssimo. Desde fenômenos provocados, usando-se, por exemplo, o ácido lisérgico, o chamado LSD, algo muito antigo da história desses fenômenos e da literatura, dos desdobramentos, fenômenos anímicos, não é? São substâncias que provocam a saída da alma em relação ao corpo. E, às vezes, até, dependendo da quantidade e da qualidade da substância química, pode demorar muito quem usou a substância para voltar e reassumir a sua condição de vida consciente. E, no extremo, existem aqueles que não voltam, que morrem por causa de um excesso de uma substância química, sendo essa desencarnação ou algo acidental ou algo, vamos dizer, provocado, consciente, visando essa espécie de suicídio através de substâncias químicas com maior gravidade. Só para vocês lembrarem comigo, fentanil
é uma droga muito atual. E nos Estados Unidos, no ano passado, morreram 70 mil pessoas por abuso de fentanil. E é um aspecto muito ligado ao tráfico de drogas no mundo inteiro, especialmente lá. Voltando, as principais formas do transe provocado ou induzido decorrem da ação magnética, por exemplo, hipnose, sugestibilidade, dos efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Nessas condições ocorre um bloqueio cortical, mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, situado entre a vigília, propriamente dita, e o sono. Esse assunto será objeto de estudo mais aprofundado no programa 2 deste curso sobre mediunidade. Então, com isto, nós encerramos, assim como tínhamos começado, não é? Este tema que examinamos na noite de hoje. Na semana que vem, talvez vejamos aquele tema interessante também para nós, ou vamos para a página 131, sobre a ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica, que é a etapa seguinte. Muito importante, aliás. Então, meus amigos, vamos aproveitar que temos uns minutinhos e vamos ver aquilo que vocês possam ter como dúvida, como uma questão ligada ao tema que vocês queiram trazer na noite de hoje. Fiquem à vontade. É só abrir o microfone e trazer o aspecto que desejarem, tá bom? Sérgio, oi. Oi, doutora. Oi, Adriana. Só para lembrar, algumas religiões fazem uso desses chás que são alucinógenos, tipo ayahuasca, e aí é o mesmo tipo de transe? É exatamente o mesmo. A substância pode variar. Algumas são mais para o campo das substâncias aceitas, outras não. Ou umas são mais, vamos dizer, fisiológicas e outras são francamente patológicas. Mas veja que curiosidade, você falou em ayahuasca. Existem grupos em várias partes do Ocidente que gostam muito de fazerem esses encontros, cultos, seja na natureza, seja em lugares fechados, utilizando-se essas substâncias. E eles vivem por minutos ou horas esses desdobramentos provocados por essas tais substâncias, na maioria das vezes, sem maiores efeitos colaterais. Mas existem casos de pessoas que acabam indo para o território da dependência, do uso abusivo. Por outro lado, se nós pensarmos, né, Adriana, até as drogas lícitas. Então, existe toda uma dependência ao tabaco, mas o tabaco não tem propriedades alucinógenas, não tem propriedades de gerar, por exemplo, desdobramento e modificações da dinâmica da fisiologia cerebral. O álcool já é completamente diferente.
é outra substância tida como lícita, mas é causa de um dos maiores e mais sérios problemas de saúde pública de quase todos os países. Alcoolismo no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, eu visitei lugares para levar a semente espírita, né? Então, por exemplo, Polônia, eu fui uma vez, Varsóvia, Cracóvia, Auschwitz, Birkenau, já tem uns 15 anos. Polônia é um país lindo, um povo lindo, mas com uma estatística de dependência ao álcool impressionante, por causa da vodka. E lá é um hábito muito enraizado. E as pessoas adoecem de tudo aquilo que o abuso do álcool cronicamente, né, pode levar. Miocardiopatia dilatada, hepatopatia crônica, hepatite alcoólica, cirrose hepática, polineuropatia alcoólica, fora casos assim, mais ligados ao cérebro em si, com transtornos psiquiátricos. Então, nessas questões, todo cuidado é pouco. Cultura, hábito, tudo ainda é muito perigoso em se tratando de drogas psicoativas. Não é verdade, Adriana? Então, é isto. Obrigado, Didi. Aí eu pergunto, que mais que Doutor vocês Sérgio, deveriam? Oi, Mônica, diga boa noite. boa noite. Eu estava pensando nos casos em que são feitas regressões, como que acontece? A pessoa também fica em algum transe? A gente poderia classificar como transe? Muito boa também a pergunta, Mônica, a lembrança desse particular. Então, o que que acontece? Existe uma ciência chamada magnetismo. Desde até antes de Mesmer. Mas ele deu uma, vamos dizer, uma conotação científica por aspectos da ciência da época, e ele é como um pai do magnetismo. Allan Kardec conheceu o magnetismo mesmeriano quando ele ainda tinha 19 anos de idade. Ele era um excelente magnetizador, tanto quanto estudioso dessa ciência, ao lado de seus colegas de meados do século XIX. Mesmer é do século anterior. E aí, essa é uma ciência. E o espiritismo e esse magnetismo têm uma relação íntima, a ponto de Allan Kardec dizer que o magnetismo abriu as portas para o espiritismo. E ele também disse que magnetismo este e o espiritismo, frase de Kardec, são como uma ciência só. Isso é uma coisa. Então, estudemos. Pois bem, nos tempos dos magnetizadores contemporâneos de Kardec e do próprio Mesmer, mas aí muito menos, porque os magnetizadores eram escassos. No tempo de Kardec, não. E aí o que que acontece? Surgiu uma variante chamado hipnomagnetismo. Então, o hipnotismo é uma ciência magnética. Então, quem trabalha, seja um médico de uma especialidade, por exemplo, psiquiatria,
seja, vou brincar, um psicólogo. Se ele estudou e se ele quer trabalhar nesse campo, ele vai lidar com pacientes. Então, esse é um trabalho que tangencia a atividade profissional e remunerada. Isso tudo é bem delicado. Mas, para alguém resolver ajudar outra pessoa por um problema supostamente, vamos dizer, capaz de ser beneficiado por essa técnica da regressão de memória, TVP, terapia de vidas passadas, ou terapia regressiva, ele deve ser um hipnomagnetizador. Para simplificar, um hipnólogo. E aí o paciente, que é o sujeito, ele vai deitar e vai, através de palavras indutivas, através de recursos com as mãos, de magnetismo, ele vai induzir o paciente a um estado de alma de desdobramento. E é esse desdobramento e a exteriorização da sua alma que permite que venham à tona questões do inconsciente ou do subconsciente. E ele vai verbalizar o que está vendo. O terapeuta escuta e vai administrar com a competência que tiver. Nem sempre a que deveria ter. Então, esta é uma atividade interessante, mas para mim, quando ela é feita em consultório, ligado a uma prática comercial, eu já tenho as minhas dúvidas, porque às vezes, quando nós pensamos que benfeitores deveriam estar cuidando, o anjo de guarda do paciente, o anjo tutelar do terapeuta, para mim, essa é uma coisa sagrada. Isso deveria acontecer num ambiente especial, entre uma prece de abertura e uma prece de encerramento. Isso é sagrado. Mas o mundo não é ainda assim. Então, por exemplo, eu tenho casos, um deles em Porto Alegre, a filha de uma amiga minha daquela época, do reencontro de Porto Alegre, em que ela me liga muito nervosa para dizer que, por causa de dúvidas que ela achava de vidas passadas, de sofrimento atual, ela procura o melhor terapeuta em termos de fama de Porto Alegre sobre essa prática. E aí o que acontece? A mãe me dizendo, no que ela saiu da consulta, chegou na calçada, teve uma queda, desmaiou por uma síncope, traumatismo de crânio, 30 dias na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, pedindo a nossa ajuda para abreviar aquele sofrimento. O melhor da cidade. O que aconteceu? Ela foi desdobrada, talvez eu já tenha comentado isto aqui neste grupo, em alguma outra ocasião lá para trás. E aí o que acontece? Ela se recupera, não é? Mas é importante lembrar que é uma atividade muito delicada com a mente humana. Induzir hipnoticamente. O hipnotismo foi criado por James Braid e ele desencadeou algumas escolas diferentes. Mas, em geral, o que houve? Ela, paciente, foi desdobrada. Quando voltou, não acoplou devidamente. No que não acoplou,
ficou perto do corpo o suficiente para ficar consciente, como se estivesse no seu normal. Mas não estava. No que levantou a alma algo desprendida, foi o suficiente para uma hipotensão e a queda ao solo. Então, todo cuidado, lembrando que o interesse de espiritualistas de conhecer o seu passado, para entender suas dificuldades, ou para procurar, brincando um pouco, o que personagem famoso possa ter sido no passado, em que castelo medieval viveu, não é? E coisas do gênero. Às vezes o resultado é uma decepção. Eu Pois não. realmente pensei que essa regressão fosse feita só assim, por médiuns, por uma equipe especializada, ou seja, não me passou pela cabeça que poderia existirem profissionais que fizessem isso. Nossa, que coisa assim! É o Fiquei que agora. mais existe. Por quê? Porque regressão de memória e TVP não se faz em centro espírita. Se a pessoa tem um problema, procure o acolhimento fraterno, siga as orientações, se vai tomar passe, assistir às palestras públicas, evangelho no lar, desobsessão. Quando o passado parece ser algo assim muito importante no contexto de alguém com transtorno mental ou coisa que o valha, na casa espírita, a orientação é para reunião mediúnica, para que os médiuns, o paciente em casa, não participando objetivamente da reunião. E aí a equipe vai ver qualquer pendência espiritual e vai cuidar do que encontrar, mas não TVP. Eu TVP tem a perguntei, ver com psicologia. eu perguntei, porque realmente eu achei que isso poderia ser assim, até um atendimento na própria residência da pessoa, porque eu me recordo ainda, quando menina, da minha tia ainda doente, ela ter sido atendida em casa por médiuns do centro que ela frequentava. Não Ótimo. foi caso de regressão, não foi. Mas eu não sei porque eu achei que poderia acontecer alguma coisa semelhante, não, né? Não desse Não, é jeito. porque você era criança e não entendia nada. O que eles fizeram é um trabalho espírita de uma assistência a um paciente em casa ou no hospital. Isso é perfeitamente válido, mas aí vai uma equipe de pessoas habilitadas, vão fazer a prece, vão dar o passe, vão fluidificar a água, e isso é maravilhoso. Isso é um capítulo, é um item de uma medicina espírita, de socorro a alguém que está doente. Isso lembra, Mônica, isso lembra os magnetizadores, que tinham essa ciência antes de haver centros espíritas, porque isso é de antes de Kardec desenvolver a doutrina espírita. É anterior. Então, os magnetizadores, bem preparados, eles não eram cristãos necessariamente, muito menos espíritas, porque o espiritismo ainda não tinha desenvolvido. Então, eles ficavam 20 minutos, meia hora, num quarto fechado com o paciente, ou aberto, talvez com um familiar assistindo. Fazendo o quê? Impondo as mãos. Eles não estavam preocupados de sondar
vidas passadas. Eles nem sabiam, talvez, das vidas anteriores. O que eles valorizavam era o magnetismo. Eu já agora, Legal. se pudesse partilhar um bocadinho também sobre o tema, pronto, e falar, eu sou psicólogo, sou especializado na parte da hipnose desde 2005, e convém distinguir uma coisa, ou seja, nós aqui em Portugal só deve, nem isto acontece, fazer hipnose, psiquiatras, psicólogos, um profissional da área da saúde mental. Também há enfermeiros a fazer, com grande sucesso, num hospital, como anestesias, etc. Portanto, a hipnose é uma ferramenta fantástica. Eu já vi, enquanto terapeuta, resultados brilhantes. Já passei eu também como estudante pela hipnose e é algo muito interessante. Contudo, acontece uma coisa que você estava a dizer. E eu sou formado na hipnose mais moderna, que é chamada hipnose ericksoniana, ou seja, não vai a vidas passadas, vai até o ventre materno se houver necessidade, após uma entrevista, uma amnésia muito bem feita, sabendo que a hipnose também tem duas contraindicações. Pessoas com esquizofrenia ou epilepsia, por antecipação, não se deve fazer. O que acontece é que a hipnose, ou que a pessoa tira um curso um fim de semana e apresenta-se como hipnotizador e hipnotista. Isto é que é preocupante e é delicado. Agora, a hipnose feita com um profissional habilitado, que perceba da mente, do psiquismo, tem resultados muito interessantes, porque ela é considerada uma terapia breve, que atua mais no subconsciente, que é diferente do que estamos a falar, que é a massão mediúnica, o que é a apometria, que são equipas devidamente trabalhadas e treinadas. Agora, a hipnose é uma psicoterapia que deve ser feita por um profissional da saúde mental e que deverá perceber se a pessoa tem requisitos para ser mergulhada nesse trabalho, não é? Portanto, e temos um grande psiquiatra também que falou muito nesse aspecto, que foi o Brian Weiss, em que havia, às vezes, a indução de um estado de hipnose e relaxamento, automaticamente a pessoa mergulhava numa vida passada sem sequer ser essa a proposta, não é? E é alguém que vocês podem consultar esses livros, que foi alguém que, digamos, trouxe muita credibilidade à parte da hipnose. Contudo, como é algo fascinante que lida com a mente, depois aparece sempre pessoas interessadas e interesseiras que se aproveitam dessa parte e é perigoso realmente ir atrás de se perceber quem é que foi na vida passada, quando o importante é utilizar a hipnose para um efeito terapêutico que serve tanto para trabalhar coisas como também serve para potenciar. Por exemplo, hoje em dia é muito utilizada no desporto de alta competição. A hipnose, como treino mental, também serve não só para tratar, mas também serve para potenciar determinado tipo de capacidades. Porque o estado de transe é um estado por si só para já, o estado de transe é um estado natural da mente. Todos nós passamos ao longo do dia por ligeiros estados hipnoidais, ok? Há um ciclo do nosso cérebro que passa por ligeiros estados semelhantes à hipnose. O pré-sono é também um ligeiro estado de pré-hipnose. Quando o terapeuta sabe exatamente o que está a fazer, mais facilmente, através da sugestão, vai trabalhar, digamos, padrões que estão a ser desajustados, crenças, fobias, etc., e permite, isto dito por estudos, e eu também visto na prática clínica, permite acelerar um bocadinho algumas intervenções, porque atua muito mais na causa do que quando é a terapia normal, que é muito baseada muitas vezes no relato. Então, a hipnose há um mergulho que pode ser feito muito interessante se o profissional estiver devidamente habilitado. Era só isso que queria dizer. Obrigado. Muito bem, Paulo, excelente. Talvez até nós possamos, quando fizermos o estudo sobre fenômenos de quase morte, que aí então seria um estudo à parte, nós podemos dividir, e aí você poderia apresentar por uns 20 minutos, 25 minutos, dividindo conosco a sua experiência, a sua vivência sobre hipnologia e essas questões tão bonitas como você já começou a trazer. Tá bom? Eu combino Com todo contigo e gosto. nós Ok. fazemos uma reunião. Combinado.
Tá bom? Do pouco que eu sei, terei todo o gosto em partilhar. Junta o pouco que eu sei com o pouco que você sabe, vai Claro, dar em alguma coisa. sem dúvida. E dizer Tá que a bom? hipnose era usada no Antigo Egito, não é? Como curas, aliás, as cirurgias, as pessoas eram induzidas em transe. Aliás, há muito usado a hipnose no parto, aqui em Portugal, é utilizada em hospitais, na França também, na Suíça, que é induzido um estado de transe para obter cirurgias, partos, portanto, Isso. é algo muito interessante. E Paulo lembra que houve uma época que não tinha anestesia. E as pessoas sofriam muito ou eram atendidas por hipnólogos para melhorar o estado, trazer uma condição de menos sofrimento, menos dor durante o ato cirúrgico. Então, essa é uma ciência muito bonita. Isso é a história da medicina, da psicologia e assim por diante. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Posso fazer algo que tem a ver Sim, com isto? Sim, eu há muitos anos, ainda estava eu no Canadá, portanto, eu diria, portanto, no início da década de 2000 e, sei lá, 4, por aí, 3 ou 4, eu frequentava em Toronto um centro espírita, e espírita kardecista. E durante um tratamento que me visava, eu não era a única pessoa que estava a ser submetida naquela sala a tratamentos. Aliás, o dirigente do centro era um médium e estava, portanto, através dele atuava um médico do mundo espiritual. E estávamos ali a ser tratados, portanto, por questões espirituais e físicas. No meu caso, fisicamente tenho problemas de coluna e tinha outras questões espirituais, mas o que aconteceu deitada na maca, depois, depois do passe e esse tratamento, digamos assim, a magnetização, etc. Portanto, eu espontaneamente fui ter uma vida passada. Espontaneamente. E o que me foi revelado em imagens, portanto, veio a resolver, entre aspas, e a explicar a relação difícil que eu tive com o meu pai desta vida. Ou seja, um nó durante essa ida ao passado, mas foi espontâneo. Eu acho que não era o objetivo daquele tratamento, mas aconteceu. Veio a dar uma luz, digamos assim, portanto, a essa questão da relação difícil com o meu pai. Porque a minha pergunta isso foi dentro de um centro espírita que isso aconteceu. É um ambiente propício e seguro para isso, imagino, não é? Não o sei se. mais seguro de qualquer outro em lugares do planeta. É o mais seguro. Agora, quando você diz que foi espontâneo, na verdade, na Às visão tantas do não é? encarnado, na visão do encarnado, porque Claro, claro. existe uma coisa que tem em centro espírita, é espírito. E aí, um benfeitor, não é? Para te ajudar em alguma coisa, eles têm esse potencial. E mais do que isso, você tem o potencial que o médium tem de, dependendo do ambiente, do magnetismo ambiente, desdobrar-se. Então, junto uma coisa com a outra, as coisas são facilitadas, acontecem e ajudam a pessoa que passou por essa experiência, não é? Então, ainda bem que foi no centro espírita, onde tudo é mais seguro. Outra coisa que também achei muito interessante, eu diria, há 2 ou 3 meses atrás, eu vi um documentário muito interessante sobre, portanto,
ex-militares dos Estados Unidos. Acho que eles estavam, a maior parte deles, baseados na Califórnia, naquela zona, de qualquer maneira. E esses ex-militares, os veterans, como dizem os americanos, tinham muitas dificuldades em adaptar-se à vida cá fora depois da sua vida militar no Iraque e no Afeganistão, que foi muito traumatizante. E houve um núcleo, não sei se um terapeuta qualquer, que experimentou com um pequeno grupo e depois começou a levar mais, porque resultou. Levou-os a um pequeno retiro, onde eles consumiram ayahuasca e fizeram toda uma viagem. E é interessante que, de facto, esses ex-militares, quando regressaram aos Estados Unidos, vieram muito, muito diferentes, muito mais sintonizados com a vida, muito mais resolvidos, e conseguiram, portanto, pouco a pouco, começar a construir a sua vida. Eu achei muito interessante isso, mas de facto foi experiências muito guiadas, muito como é que eu vou dizer? Em ambiente controlado, digamos assim. E depois aqueles que já tinham passado por esse tratamento começaram a acompanhar os outros para tentar dar-lhes, portanto, apoio, ânimo durante a experiência. Achei muito interessante esse trabalho. É Que está a ser feito interessante isso. atualmente a Luz, na Califórnia. É interessante, até porque, por tudo, mas como vamos ver um dia, talvez segunda-feira que vem, se existe um aspecto muito relevante nas experiências de quase morte, é o quanto quem viveu essa experiência volta com uma outra visão da vida. A vida tem outro sentido, de tal maneira que há uma valorização de coisas que até então as pessoas não faziam. Então, muitas vezes é como uma misericórdia, mesmo acontecendo no centro cirúrgico, numa situação dramática, às vezes, de parada cardíaca, durante a indução ou durante a anestesia, a experiência espontânea de quase morte acaba beneficiando muito a pessoa para todo o restante da encarnação. A pessoa nunca volta a ser a mesma, sempre como um upgrade em relação ao modo que vivia até então. Mas isso nós desdobramos quando fizermos esse estudo. Tá bem? Eu vou até usar PowerPoint, coisas assim, porque esse é um tema assim, bem interessante para nós, e eu posso até, se vocês acharem válido, abrir esse estudo para o público de um modo geral, deixando o link da reunião para quem quiser entrar. Não é claro que com um interesse mais espiritualizado, científico, e não a entrada de qualquer um. Para fazer companhia para vocês e para mim também. Queridos, vamos então pedir para a Luciana, a não ser que alguém mais queira falar alguma coisa, e a Luciana então vai cantar duas músicas. Uma delas é de João Cabete. Como temos mais uma guerra, lamentavelmente, os anticristos estão aí, fomentando a morte e o prejuízo. E aí eu me lembrei dele, Luciano, não é? Você sabe melhor do que eu a música que eu me refiro. Mas pode vir também uma outra da sua escolha, claro. Então vamos acompanhar a Luciana, por favor. Vem
Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Maria, mãe bondosa deste bom Jesus, hostia divina e pura, de amor, caridade e luz. Maria, peito ardente que se abre em flores, sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe, Santa Mãe de Luz, encaminhai-nos para o bom Jesus. Ó Mãe toda coração, despetalado em amor, ó Mãe toda vibração de luz, de paz e fulgor,
Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz. Uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz. Obrigado, Luciana. Tudo muito lindo. Como vocês estão? Todos muito bem? Então, que tenham uma boa semana. Vamos ver o que vamos preparar para segunda-feira que vem. Tá bem? Qualquer coisa nos falamos. E que vocês tenham uma noite maravilhosa, possam descansar. Qualquer coisa, escrevam, tá bom? Cuidem-se bem e até amanhã ou depois. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigado.